Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. A gente está aqui mais uma vez na Consciência Cristã, o maior evento evangélico da América Latina, e eles nos permitiram sentar um pouco com seus pregadores. E a gente está hoje com o magnífico senhor, o pastor Wilson Porte, né, para falar um pouco sobre depressão, graça e o que é que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso. Muito bom, Iago, tá aqui com você. Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Valeu, obrigado. Coisa boa. Vamos começar logo com a pergunta básica, simples, tranquila, fácil, para não ter muita polêmica. Depressão é do demônio? Pode ser. Pode ser, tem algumas que são. Mas eu creio que o maior erro nosso hoje é tentar generalizar quando alguns pensam que a depressão, ou toda a depressão, seja fonte de uma opressão demoníaca. Sim. Eu acredito que o diabo pode se valer da nossa fraqueza e pode entrar em brechas, como em várias outras áreas e através de várias outras enfermidades, né? O câncer não é demoníaco, mas com certeza a debilidade de alguém em tratamento de câncer pode ser um meio pelo qual o diabo também vem a bagunçar a vida da pessoa, tentar a pessoa em áreas que ela teria mais força se ela não estivesse atravessando aquele momento de fragilidade, né? A origem da depressão é sempre espiritual? É sempre um pecado? Não necessariamente. Existem 3 fontes. Se a gente olha só os manuais médicos e psiquiátricos, os manuais da medicina, existem 2 grandes fontes, né, que seria a distimia, que seria uma depressão mais leve, e a depressão importante, que eles falam que seriam casos mais severos de depressão. Mas a depressão, na verdade, é um grande guarda-chuva debaixo do qual você encontra vários transtornos, várias síndromes, enfim. Olhando do lado de cá, teologicamente, a gente percebe que existem 3 grandes bases para a depressão. Uma delas é a parte endógena e reativa, como se diz, que é a parte física, biológica, né? Endógena, então não tem nada de emocional, não tem nada de espiritual, nada de pecaminoso, é uma disfunção hormonal ou alguma disfunção vitamínica ou neuroquímica cerebral que acaba causando alguma coisa física mesmo, com reações que são emocionais, que são alterações emocionais, alteração às vezes de apetite, de sono, etc. Mas um pecado também pode levar a isso. Se a gente pensar em trechos da Bíblia, como Davi escrevendo: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos doíam, ardiam, eu via nadar o meu leito em lágrimas e outras coisas mais, que são coisas físicas, mas que são originadas por um pecado guardado e não confessado. Então é possível sim que um pecado conduza a uma depressão. Aliás, é uma das coisas mais naturais que existem, é a maneira errada de se lidar com uma situação, a guarda de uma mágoa, o não perdoar e outras situações que podem levar a uma depressão. E a questão espiritual por opressão demoníaca também é um viés que não pode ser anulado, né? Um caso clássico é o caso de Saul, o rei, que em um determinado momento, quando um espírito demoníaco o atormentava, ele se via em sintomas, em percepções que são hoje atribuídas a um quadro depressivo. É óbvio que aquilo não foi atribuído a ele no momento porque o termo não existia na época, mas se fosse hoje, qualquer profissional, qualquer estudante da área diagnosticaria Saul com depressão. E a gente sabe que a fonte principal foi um demônio. Agora, daí dizer que toda depressão é um demônio, que toda depressão é um pecado e que toda depressão também é física, é uma generalização que esconde, por um lado, a ignorância, por outro lado, a preguiça de querer entender o que está acontecendo na história da vida da pessoa. Então, depressão é algo muito grandioso no sentido de ser abrangente, no sentido de que não é tão fácil de você dizer: você está com depressão? Toma isso. Se está depressão é por causa daquilo. É um grande guarda-chuva e dá trabalho você dar atenção. Se eu sou um médico, um psiquiatra, é mais fácil eu dar para o paciente, prescrever alguma coisa e ela vai ficar bem, eu vou ficar bem, eu ganho meu dinheiro, ela vai dormir à noite. Mas não é tão simples assim. Se eu sou um pastor, eu só acho um pecado, isso daí é raiva contra sua mãe, isso daí você não perdoa seu pai, isso daí é um problema contra alguém, isso daí é temor dos homens. É mais simples fazer isso do que você tentar e caminhar com a pessoa e ter paciência com a pessoa e amar aquela pessoa no momento da dor dela. Dá trabalho isso, mas eu acho que é o único caminho para estar ao lado de alguém em sofrimento na hora da depressão. Você já tocou um pouco no assunto, mas eu vou insistir para você ser um pouco mais explícito nesse ponto. Que conselho você daria para outros pastores, como você, que recebem no gabinete ou membros da igreja conversando e expondo tristeza profunda, casos que pareçam depressão, se encaminha para um psicólogo ou não encaminha para um psiquiatra ou não encaminha, né? Qual é alguém que já está em depressão também, pode estar tomando remédio já, manda parar e só orar. Como é que você lida com isso? Que conselho você dá pra gente?
Normalmente eu converso com a pessoa como um pastor, explicando para a pessoa a presença de Deus no cuidado dela e que Deus está ali silenciosamente presente sempre com ela. E se eu, em meio à conversa, ao atendimento pastoral, percebo que existem algumas questões físicas presentes ali naquilo que ela está descrevendo para mim, então eu insisto com ela que ela vá ao médico, que ela faça exames, até para eu continuar acompanhando ela pastoralmente. Insisto com ela que ela vá a um psiquiatra mesmo. E eu tento ao máximo que eu posso nas palestras, pregações, tirar essa ideia de que psiquiatra é coisa de louco. Porque isso é um estigma tão absurdo, tão errado, tão ultrapassado, mas que infelizmente causa medo quando a pessoa ouve, você tem que ir num psiquiatra. Eu já fui em psiquiatra, você, não sei. Fui. Então, fui. Tudo bem que a gente é meio louco, mas... Mas assim, você não precisa ser doido pra ser pastor. Exato. Mas ajuda. Ajuda. Mas esse estigma de que o psiquiatra é somente para tratar pessoas com esquizofrenia ou problemas mais agudos mentais é algo errado. E dentro de um quadro de depressão, um psiquiatra ajudaria a pessoa a entender aspectos da mente dela que precisam ser medicados, que podem ajudar a ter um sono melhor, uma qualidade de vida melhor, um autocontrole melhor, no momento em que o corpo está descontrolado. Não é a mente, não é o coração, o espírito que está descontrolado, precisa de mais Deus na vida. O corpo está descontrolado e a pessoa precisa controlar até para regular a vida espiritual da pessoa. Precisa de mais lítio, não precisa de mais oração. Exato. Precisa de oração. Precisa de oração, também. obviamente. Mas não tira do contexto que eu tô dizendo. Precisa de oração. Agora, uma das coisas que eu tenho dito para pastores é, tudo bem, você entendeu isso e a pessoa está sendo acompanhada por um médico, por um psicólogo, por um terapeuta, seja lá o que for, por outro pastor, não seria o caso, mas alguém está acompanhando, não abra mão dessa pessoa, ainda mais se ela é uma ovelha sua. Vá com ela, porque enquanto o médico está cuidando do corpo, a psicossomatização vai afetar aspectos da vida espiritual dela que precisam ter um pastor do lado. Você precisa estar do lado dela para acompanhar. E aí, como é que está a sua vida com Deus? Você tem conseguido orar? Você tem conseguido ler a palavra? Como é que está o exercício dos dons? Você não esteve na última ceia? Como é que está a tua vida na tua família? Como é que está a tua vida com os teus pais, com os teus filhos? Como é que está a tua relação com Deus quando você está sozinho diante da internet? Como é que está a tua vida? Entende? Isso não tem nada a ver com... Não, pastor, eu tô tomando remédio. Não é isso que eu tô perguntando. Isso daí eu tô vendo já que você tá cuidando. E ótimo, continua. Mas você não é só carne, cérebro, hormônio. Você é um ser humano criado à imagem de Deus e tem o sopro de Deus em você. E eu gostaria de saber como é que tá a tua vida com Deus. Então, mesmo que a pessoa seja acompanhada clinicamente, psiquiátrica ou psicologicamente, é importante que pastoralmente eu sempre esteja ao lado dela. Ainda que tenha algum profissional cuidando dela, nós nunca podemos abandonar. E nunca podemos também abstê-la da ajuda desses profissionais, achando que só porque eu estou aconselhando biblicamente que a Bíblia vai ser suficiente para curá-la de todos os aspectos. Eu creio que a Bíblia pode, que Deus pode curar a pessoa. Mas quando alguém vem a mim, com um quadro de tumor, eu não vou dizer para ela que a Bíblia vai ser suficiente para curar o tumor dela. Eu vou dizer que eu creio que Deus é poderoso para sobrenaturalmente fazer um milagre na vida dela, mas eu creio que Deus deixou em sua graça comum a medicina para ajudá-la no tratamento. E assim outras, um AIDS, um hepatite, eu vou acompanhar, mas a pessoa vai se cuidar clinicamente. Eu acho que a depressão tem que ser vista da mesma forma. Você falou do aspecto do pastor, mas o aspecto da ovelha. Você tem alguém que está assistindo a gente aqui, passa por quadros depressivos, né? Às vezes não se aconselha com o pastor, às vezes acha que é coisa do diabo, é pecado, e ora e não melhora. Né? Que conselho você dá para pessoas que estão passando por isso para que elas possam encontrar força para sair da depressão? Primeira coisa é dizer para vocês que a depressão é uma doença. A depressão não é um estado de espírito. A depressão não é uma doença, é uma alteração do seu estado normal de ser. Pensa numa estrada e você está dirigindo e você vê uma placa escrito cuidado, depressão à frente, a 200 metros. Você sabe o que é isso, você sabe que é uma alteração na pista. Uma depressão no ser humano é uma alteração no seu modo de ser, de pensar, de modo que esses pensamentos que vêm à tua mente, às vezes pensamentos de morte, pensamentos da morte dos outros, ou pensamento de tirar a própria vida, ou outras coisas que passam pela sua cabeça, a imaginação de que você não é quem você é, ou enfim, não são pensamentos teus, são pensamentos que estão sugando você e estão... É como a trepadeira numa árvore, você vê as folhas
daquela trepadeira, mas aquelas folhas não são da árvore. É algo que está em você, mas não é você. E lá no fundo você sabe que esses não são os seus pensamentos. Lá no fundo você sabe que não é isso que você quer fazer, mas isso é mais forte do que você. É como se fosse uma nova lente através da qual você está vendo o mundo e você está perdido agora. E a única maneira de sair disso é fisicamente se alimentando de medicações que possam tirar de você essas lentes erradas que estão te maculando a visão. Se você não se medicar e não cuidar medicamentosamente, você não vai sair dessa situação. E eu digo mais, isso vai piorar. E a maneira como você vê o mundo vai ficar ainda pior até que aqueles pensamentos se tornem realidade. E ou você vai tirar a sua vida, ou você vai tirar a vida de alguém. Portanto, é muito sério que todos aqueles que ajudam quem sofre e aqueles que estão sofrendo tenham consciência de que a depressão é uma doença e ela precisa ser cuidada. E como eu estava dizendo agora há pouco aqui para o Iago, essa doença é óbvio que ela vai ter aspectos espirituais também, então você vai precisar de um pastor do teu lado para acompanhar você e a tua vida com Deus, tua vida de oração, tua vida devocional. É bom que você tenha um pastor do lado, mas é bom que você tenha esses profissionais que vão entender esses aspectos físicos e em parceria vão caminhar junto com você, porque existe cura para a depressão. A depressão não é o fim do mundo e não é o fim de tudo. A síndrome do pânico e todas as outras síndromes e transtornos que estão debaixo do guarda-chuva da depressão, todas elas têm cura. Nenhum de nós precisa terminar a vida assim, mas é necessário que a gente pare, olhe para trás, pause tudo que a gente está fazendo e realmente se valha daqueles recursos que Deus coloca à nossa disposição, tanto dentro quanto fora da igreja. Vamos entrar no assunto mais polêmico agora um pouco, certo? Mas que eu acho que é fundamental para lidar com esse relacionamento dentro da igreja. O deprimido ainda é um pecador. Sim, com certeza. Como é que a gente consegue fazer, então, para conseguir tratar os pecados da pessoa que está no quadro depressivo, que ela ainda tem, né? Mas sem ser insensível com as circunstâncias da depressão? Falando de forma mais escrachada ainda, né? Às vezes tem aquela coisa no Facebook, aquelas campanhas, não é frescura, é depressão. Como é que a gente consegue identificar quando não é depressão e é frescura? Né? Porque é muito difícil também. Sim, sim. Né? Eu creio que a depressão ela consegue ser percebida pela alteração, de fato. Então, há uma alteração de sono muito grave. Há uma alteração de apetite muito séria. Algumas pessoas não precisam de depressão para ter uma alteração de apetite. O cara come muito. No meu caso, eu quero... Não é depressão. Não é depressão. Eu estou muito feliz comendo. Agora, quando você percebe e você convive com uma pessoa que a alteração do apetite é muito séria, a alteração do sono, a alteração do humor e a própria alteração da percepção da realidade é muito grave, então é necessário que essa pessoa tome atenção. Agora, se isso tudo está sendo percebido e a pessoa não está indo atrás para se tratar e a pessoa continua sendo pecaminosa, não é? É muito difícil você perceber até onde é a alteração física, hormonal, vitamínica, etc. E até onde é o próprio comportamento, o coração, a alma daquela pessoa pecando. Você não tem como perceber. O pior é quando a pessoa tem os dois, né? Ela tem depressão de verdade, que leva ela a certos comportamentos, mas atrelado a isso ela ainda manifesta quadros de idolatrias, de pecados variados. Como é que você consegue separar uma coisa da outra? Se a pessoa está sendo tratada, eu acredito que é mais fácil porque ela vem consciente. Ela vem sem essa lente que macula a forma dela ver o mundo. Ela vem sem essa trepadeira mesmo, sabe? Que impede que o caule, que o tronco veja o universo. Ela vem já capaz de entender o que eu vou dizer com ela. E é mais fácil de eu lidar com aspectos relacionados à culpa, a pecado, a rancor, a ira, a temor dos homens e a tantas outros ídolos do coração. É necessário que eu trate disso. E às vezes esses pecados são a causa dessa depressão. Às vezes esses pecados são a raiz de toda essa falta de percepção que agora se tornou física, tendo uma razão espiritual. Agora, porque a razão e a causa e a raiz é espiritual, eu não vou impedir que a pessoa tenha uma busca medicamentosa e clínica desse tratamento. Portanto, eu acredito que é possível você perceber. Se você tem tempo com a pessoa, se você está aconselhando e dando atenção para a pessoa, é possível perceber quando a pessoa não está falando coisa com coisa, e quando aquilo é alteração da mente dela. E você tem que insistir com ela que ela vai se cuidar, porque senão não tem nem como continuar o aconselhamento pastoral. Porque a pessoa não vai entender nada do que você vai falar. Ou ela vai entender e vai entrar aqui e sair ali. E não vai ser... Ela não vai fazer sentido para ela, aquilo que eu disser. Vai ficar, enfim,
na nuvem ao redor da cabeça dela, né? Porque ela não tá bem. E não é por culpa dela, não é porque ela não quer ouvir o conselheiro bíblico, não é porque ela não quer se arrepender do pecado dela, é porque há algo que a incapacita, mentalmente falando, de ter aquela compreensão. Agora, eu sei que tem muita gente que vai dizer, não é bem por aí, não. Tem gente que consegue numa boa, tem gente Força que... de vontade. Força de vontade e tal. É lógico que há casos que é força de vontade. É lógico que há casos mais a menos de depressão, de distúrbio mental, que a pessoa ela tem condições de entender. Mas quando isso chega num nível mais grave, não tem problema. Quando a pessoa chega num nível mais grave, a pessoa não é capaz de ter consciência do que ela está fazendo. É por isso que numa depressão pós-parto a gente vê uma mãe que amou a criança tanto tempo sendo capaz de matar o filho. Ela não tem noção do que ela é. São picos de alucinação devido a uma alteração hormonal muito grave. Isso pode acontecer com você e comigo também quando a gente estiver com algum problema físico, e isso pode trazer picos de alucinação onde a gente é capaz de matar um ao outro ou a gente é capaz de tirar a própria vida. E é aqui que eu vejo muito pastor se suicidando, muito crente se suicidando. É uma pergunta que eu ia fazer também, suicídio de pastor. Exato. E pessoas assim que muitas vezes estão em tratamento e deveriam estar, mas não se tratam como deveriam, justamente por causa desse tabu, dessa imaginação que hoje se tem de que não, com Deus você é capaz. Você acha que muito pastor hoje em dia se suicida por medo do que as pessoas vão acreditar se ele se tratar? Não por causa disso. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que o cara tem medo da visão social que vão ter dele. Sim. Esse cara vai no psiquiatra, toma remédio, exato. E ele se exclui de um tratamento por causa disso e acaba chegando num pico de alucinação. Exatamente. Esse é o ponto. Eu não acho isso, eu tenho certeza disso. Eu tenho pesquisado para um outro livro futuro sobre suicídio. E aí, o que eu tenho mais percebido... É exclusiva isso aqui? É exclusiva? É. Furo de reportagem 2 de teologia. Eu já tenho visto em vários estudos esse tipo de dado. De que a maioria, mais de 90%, Iago, de pessoas que se suicidam como decorrência de um abandono no tratamento da depressão. E isso gera picos de alucinação, um distúrbio neuroquímico cerebral tão grave que a pessoa não tem controle mais do que faz. É óbvio que isso não é constante, são picos. Momentos a pessoa tá bem. Então, quando a gente vai no velório, por exemplo, e a esposa diz, não, ele nunca deu sinal nenhum, ou ele tava fazendo um tratamento para depressão, ou para síndrome do pânico, ou alguma outra coisa assim, e fala, nunca deu um sinal, tava bem, poxa, saiu do culto terça-feira sorrindo com a gente, e aí na quinta-feira ele se enforcou. Mas são esses picos alucinativos, né? Esses surtos psicóticos que dão na pessoa quando ela não se trata devidamente, quando já afetou fisicamente, e ela não se trata por receio, por medo. Poxa, se ficarem sabendo que eu fui num psiquiatra? E se ficarem sabendo que eu tô tendo acompanhamento de um psicólogo? Tem muita gente que acha que psicólogo é coisa do demônio e que não deveria existir no meio cristão a psicologia como uma... É lógico que tem muita coisa errada na psicologia, tem. A mais do que 60%? Tem muita coisa errada na psiquiatria? Tem. Tem muita coisa errada na teologia, Iago? Eu ia dizer isso, leu minha mente. Rolou um negócio aqui. Agora, na teologia não. Na teologia todo mundo é 100%. Rolou um rapó aqui. Eu tava dizendo pra uma amiga minha que estuda psicologia, né, eu dizendo, olha, a acusação que o pessoal geralmente... cristãos fazem contra a psicologia é a acusação que os católicos fazem contra a teologia protestante. Sim. Tá vendo? Tem um bocado de teologia aí, não pode ser verdade. Tem um monte de psicologia aí, não pode ser de verdade. Então, toda generalização é burra, como dizia Chesterton. Então, eu creio que essa nossa atitude, muitas vezes, pensando em Chesterton aqui, de dizer, não, toda psicologia é errada, é burra, é preguiçosa e é ao mesmo tempo insensível quanto à vida de quem sofre. Sim. Ou você anular o papel da psiquiatria. Então, o medo de ser associado como um pastor a esse tipo de profissional faz com que eu vou orar, nós vamos orar e eu vou conseguir. Só que é físico, é como uma metástase de um câncer que vai crescendo, chega uma hora que me para. Chega uma hora que o meu cérebro ele perde o controle total das suas capacidades, das suas faculdades mentais saudáveis, e no momento eu tiro a minha vida sem ter noção do que eu tô fazendo. E eu creio, Iago, por tudo que eu tenho estudado, que a pessoa que se mata num estado assim, ela não tem noção do que ela tá fazendo. Ela não tem noção do que ela... Como uma mãe com hormônios alterados que tira a vida do seu filho numa depressão pós-parto, não tem noção do que está fazendo. Tanto é que quando os médicos repõem o hormônio ou ela volta ao estado normal, é capaz ela tirar a própria vida de tristeza pelo que ela fez com o filho. Porque ela estava fora de si. E eu não tenho dúvida de que a grande maioria, eu não vou dizer 100%, porque tem alguns que eu acho que não, mas na grande maioria, eles tiram a vida sem saber do que estão fazendo. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Se pudesse voltar atrás, talvez eles diriam, nossa, eu nem percebi que eu estava fazendo isso, que eu amarrei a corda, que eu tirei a minha vida, que eu puxei o gatilho.
Aí alguém saudável vai dizer, duvido que não estava sabendo o que estava fazendo. Como é que pode não ser capaz? Mas isso é insensibilidade e é falta de conhecimento também daquilo que a própria medicina fala a respeito do nosso cérebro. Tanto eu creio que se nós estudarmos um pouco mais aquilo que o nosso cérebro é capaz de fazer e pregar contra nós, eu vejo que a gente vai chegar a conclusões um pouco mais sensíveis com relação à família do que se matou, um pouco mais sensíveis também com relação à memória daquele que se suicidou, ao invés de pensarmos que agora está queimando no fogo do inferno porque é suicídio e perdeu a salvação, etc e tal, que essas bobeiras que às vezes se levantam, né, quando entra nesse assunto, e pensarmos naqueles que estão vivos, na possibilidade que muitos têm de chegar lá se eles não entrarem para um tratamento correto. Mas nessa cultura de hiperdiagnóstico, em que é muito fácil você ir num psiquiatra e receber uma pílula, é muito fácil você ir no psicólogo e receber um diagnóstico de alguma coisa, um TDAH, coisas que muitas vezes ninguém faz nem exame, né? Você acredita que o cérebro é plástico, você acredita que o comportamento, né, já explica o que a pessoa possui. Como é que um pastor, recebendo pessoas que os americanos falam on pills, né? Todo mundo tá on pills, todo mundo tá na pílula hoje em dia. Como é que um pastor nessa cultura de hiperdiagnóstico consegue lidar e voltar um pouco o senso das pessoas cara, talvez você não tenha esse problema, talvez você não tenha depressão, você só tá triste ou você tá em pecado. Como é que funciona esse trabalho de perceber essas coisas? Eu creio que você precisa dar tempo para a pessoa, ter atenção com ela e perceber justamente essas alterações sobre as coisas que eu falei há pouco, né? Se há alterações graves. Por exemplo, se a pessoa perdeu um ente querido, isso não é depressão, isso é luto, isso é tristeza. Acontece muito comigo, assim, pastor, eu tô com depressão. Aí você vai conversando, a pessoa tá desempregada há 3 anos, o casamento tá mal, tá tudo ruim na vida dela. Eu também estaria triste se fosse na minha vida. Sim, a tristeza ela não é depressão, ela é um processo natural. Todos nós passamos por momentos de aflição na vida e Jesus falou que a gente teria que passar por essas aflições. Nada de errado com aflições, pelo contrário, elas são também uma parte daquilo que Deus usa para o nosso bem. Sim. Agora, existem certas aflições que são acompanhadas de alterações graves em várias coisas que a gente vive. A maneira como eu trato a minha filha, a maneira como eu trato a minha esposa, a maneira como eu trato os meus amigos, a maneira como eu reajo a um telefonema, a maneira como eu reajo a uma alimentação. Quando eu percebo que existe isso, então eu percebo que existe uma depressão que precisa ser acompanhada de uma maneira um pouco mais séria. Que é necessário a participação de um clínico aqui. O Spurgeon dizia... Alguém que tinha muita depressão, muita né? depressão. Tem um livro da Fiel, A Depressão Exato. de Spurgeon, excelente, o Svein. Então, o Svein, nesse livro, ele cita esse trecho de um sermão do Spurgeon que eu mencionaria agora, onde ele fala que se alguém procura o pastor por causa de uma carne que ele quer fatiar para uma alimentação, o pastor manda ele procurar um açougueiro. Se o membro procura o pastor porque o paletó não está encaixando direito, o pastor não vai dar conselho sobre como costurar. Tem pastor que se mete a dar conselho de tudo, mas o Spurgeon dizia, procura um alfaiate, conheço esse, que deve ser muito bom para corrigir esse problema. E ele diz, é necessário que o pastor tenha em sua equipe pastoral médicos também. É um aspecto muito interessante de Spurgeon e que ele remonta a isso de Richard Baxter e outros puritanos que compreendiam que junto do presbitério sempre deve haver profissionais da área médica. E Spurgeon dizia isso de uma maneira mais clara: pastores precisam conhecer bons médicos, pastores precisam conhecer bons terapeutas, bons profissionais do corpo que ajudem a cuidar. E aí ele cita nesse sermão do hipocondríaco, do melancólico e de outros que têm dores na alma. E ele ainda diz no sermão que, embora pareçam ser dores da imaginação da pessoa, não são imaginárias, são tão físicas quanto a dor de uma pessoa que tem uma hepatite, por exemplo. Então, eu acho que é saudável que a gente conte com o auxílio de profissionais e conheça esses profissionais, que não necessariamente tenham que ser crentes, mas que sejam bons profissionais naquilo que fazem. E que não vão pender para essa ou aquela linha, não é, de diagnóstico ou de tratamento que a gente sabe que não tem nada a ver com a nossa fé. E se for num profissional desse também, a gente perceber que o cara começou a aconselhar a gente, larga da tua esposa, arruma outra, pinta o cabelo, sabe, deixa a unha crescer. Eu já ouvi, uma vez eu tava aconselhando um rapaz e o cara era careca tal como eu, né? E aí e ele tinha um pouco de cabelo branco assim. Coitado do como cara do eu. áudio, não tá aguentando o riso aqui. Então você vê que eu tenho cabelo branco e tal, do pouco que me resta, né? E era um cara muito parecido comigo e ele vinha conversar comigo e também tinha uma psicóloga no trabalho dele. Faz muitos anos que eu não vejo mais, ele congregou durante um tempo na igreja que eu sou pastor. E a psicóloga dizia pra ele, olha, você precisa pintar esse cabelo.
Você pinta tudo ou de loiro ou de preto, mas tira esses brancos que você tem, né? Dá uma emagrecida, larga dessa moça e vai pra noite. Aí ele falava, mas eu sou crente. Aí ela falou assim, então, mas e daí que você é crente? Você é homem, você é jovem, você é bonito, você precisa se autoafirmar. Você tem que buscar a tua autoestima, né? Vai, faz isso e aquilo. Aí ele vinha, conversava comigo, e aí, pastor, o que eu tenho que fazer? Eu falava, você não tem que fazer nada disso, Tem meu que irmão. largar essa psicóloga. E você sabe que ele me largou a moça dele lá, a noiva dele, e foi pra night. Pintou o cabelo e tá curtindo até hoje. De louro ou de preto? Sei lá. Então, que é um humor bem negro, a gente ri disso, meu Deus do céu. Nesse sentido, então, faria sentido um pastor que tem conhecimento de técnicas terapêuticas e de psicologia usar isso no gabinete pastoral? Então, é um assunto bem delicado esse. Eu conheço vários pastores, alguns são amigos meus e que são excelentes psicólogos, não no sentido de serem clínicos e fazerem psicologia clínica, mas de terem estudado a psicologia ainda hoje e serem mestres e doutores na ciência da psicologia, né? E que conhecem muito bem. E eles sabem dividir os limites do gabinete pastoral, do momento ali do aconselhamento bíblico pastoral e do momento da clínica psicoterapêutica, etc. Então eu creio que são coisas distintas e com alguns pontos de contato. Eu não creio que o pastor precise fazer psicologia para aprender a aconselhar melhor. Eu creio que o pastor precisa ler a Bíblia para aconselhar melhor. Porque nós, pastores, aconselhamos biblicamente. Nosso chamado é para ensinar, seja 100, 1000, 1. Seja quantos forem. O nosso conselho é bíblico. Aliás, a gente nem tem conselho para dar para os outros, né? Porque conselho a gente não tem. O que a gente tem é a palavra de Deus e é a palavra quem aconselha. Sim. Então eu creio que pastores precisam conhecer bem a palavra. E conhecendo bem a palavra, vão conhecer as sãs doutrinas e dentro das sãs doutrinas o uso da graça comum que envolvem esses outros profissionais e outras ciências. Agora, se o pastor ele tem, por curiosidade ou porque ele antes estudou, ou porque ele agora está estudando a psicologia e ele usa certas ferramentas, uma ou outra, para procurar entender um pouco melhor a pessoa, eu não vejo problema nisso, desde que ele não perca de vista que a sua função não é tratar ali na igreja, na sua sala pastoral, o cara como se fosse um atendimento psicológico, até porque o Conselho Regional de Psicologia proíbe esse tipo de atitude, né, de prática, e até porque a nossa consciência com Deus também proíbe que a gente se valha de ciências outras para poder trazer conselhos bíblicos para alguém. A gente não precisa disso, a gente não precisa depender da psicologia. A Bíblia é suficiente para aquilo que ela se propõe suficiente. Mas existem certos aspectos que outros profissionais são bem-vindos. Pra encerrar, Wilson, pro nosso público aqui, alguém que tá passando por depressão, conselhos rápidos, o que é que ela tem que fazer agora, quando esse vídeo acabar? Agora, eu creio que você deve conversar com pessoas que amam você de verdade e que vivem perto de você. Talvez seja o seu pastor, talvez não seja o seu pastor. Talvez seja a tua família, talvez não seja alguém da tua família, talvez seja alguém da igreja, mas alguém. E junto com essa pessoa, conversar sobre o teu estado e dizer para essa pessoa que você precisa de ajuda, para essa pessoa te ajudar a procurar um bom psiquiatra. Então, um profissional que te ajude a lidar com essa situação. Agora, se você não tem ninguém que você confia ou que vai entender, porque todo mundo acusa, todo mundo acha que isso é pecado, é demônio ou é frescura da tua parte, ore a Deus, respire fundo e com a graça de Deus procure um profissional, ligue para alguém, não tenha medo de ligar para um psiquiatra, para um neurologista ou mesmo para um psicólogo nesse estado que você está, porque eles vão te medicar, eles vão te ouvir e eles vão fazer com que você saia de lá com capacidade de você, uma vez medicado, consiga dormir melhor, consiga pensar melhor e aí então o segundo passo, você vai procurar um pastor bíblico, um homem que vai te aconselhar biblicamente a entender um pouco da tua alma, a entender um pouco do teu coração. Se você quiser procurar esse pastor e se você tem esse pastor antes de procurar um profissional médico, não há problema. Pode procurar antes esse profissional, esse conselheiro, esse amigo, esse irmão, essa irmã na fé. Mas, por favor, não negligencie a procura de um médico que possa te orientar como você conseguirá sair fisicamente desse estado que você está. Isso é tão importante quanto a busca da restauração da tua parte, da tua vida espiritual. Tua vida física é tão importante quanto a tua vida espiritual nesse estado em que você se encontra. Então, não negligencie essas duas coisas e acredite,
Por mais que você se sinta sozinho ou tenha a impressão de que Deus está distante, não está do teu lado, Ele está aí sim, silenciosamente presente sempre. É isso que nós encontramos na Bíblia, na vida de pessoas passando por grande sofrimento. Um Deus que está presente, ainda que silenciosamente, sempre, para dar a força que a gente precisa para ir atrás da solução. Acredite que isso vai passar, e acredite que isso possui cura, e acredite que Deus vai te dar o auxílio que você precisa para atravessar esse vale da sombra da morte. Wilson Porte, Ok. muito obrigado. Valeu, cara. Honra imenso, meu amigo. Pela Alegria quinta minha. teologia. É uma Muito honra obrigado. você se dignar a estar aqui conosco. Amém. no Uma YouTube. alegria minha ser convidado. Amém. Muito obrigado. E a gente está aqui graças à Consciência Cristã, lembrando novamente que nos permitiu ter os pregadores deles aqui. Se você quer ouvir o Wilson Porte em loco e outros pregadores falando sobre esses assuntos, você estava num seminário chamado? Depressão à luz das Escrituras. São 3 encontros? São 3 encontros, 2 palestras cada. E isso acontece durante a Consciência Cristã, vários eventos com temáticas diferentes. Você pode vir aqui em Campina Grande, sempre no Carnaval, o evento é gratuito, Exato. né? E você pode ser edificado por todas essas palestras. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Você pode comprar o livro do Wilson Porte no link na descrição. E faz essas paradas de YouTube aí, que você sabe o que é. Se inscreve, compartilha, assina o sininho, comenta, esse negócio todo. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu.